Soluções Sociais, a rádio que você precisa. Essa é a reflexão que pode mudar sua vida. Presta atenção até o final. Já percebeu que frutas doces sempre atraem bichos? Goiaba, mamão, manga, sempre tem algum inseto por perto. Mas e o limão? Você já viu bicho no limão? Difícil, né? Isso me fez pensar, ser doce demais pode atrair pessoas que não vêm para somar, mas apenas para tirar. Pessoas que se aproveitam da nossa bondade sem realmente nos valorizar. Assim como as frutas doces são invadidas por bichos, quem se doa sem limites acaba sendo explorado. O limão ensina uma grande lição. Ele impõe respeito. Sua acidez protege. Mas quando usado da forma certa, ele dá sabor, transforma, equilibra. E é isso que precisamos aprender. O segredo não é ser amargo, mas encontrar o equilíbrio entre doçura e firmeza. Ser bom não significa ser ingênuo. Ser generoso não significa aceitar tudo. Quem realmente merece estar ao seu lado vai respeitar seus limites, não se aproveitar deles. E você? Tem sido mais goiaba ou mais limão? Boa tarde, novos amigos. Estamos aqui novamente no portal Soluções Sociais e também com a nossa rádio Soluções Sociais. Soluções Sociais, a rádio que você precisa. Eu sou o Major Ricardo Silva e estamos no país das hipotenusas. É o nosso Brasilzaço, o programa que sempre traz notícias para você, internacionais, nacionais, muitas das vezes não notícias muito boas, porque o país das hipotenusas realmente é o país tupiniquim. Você precisa saber. Você precisa saber que você tem que ir no nosso portal Soluções Sociais, lá, no canal do YouTube, se inscrever e acionar o sininho para ter todas as notificações dos programas da grade. E o Pautas da Tarde com a Sônia Nogueira, nossa jornalista, nossa radialista, e também aqui, humildemente, pedimos para vocês o nosso like. Deixa ali o seu like no País das Hipotenusas, nos ajude, por favor. E olha lá. Vamos começar logo com as matérias, vamos falar sobre realmente o que está acontecendo aqui no nosso Brasilzaço, hein? O governo descarta a classificação. Classificação do quê, Major? Parece que tem facções criminosas como o PCC e o Comando Vermelho que deveriam ser classificados como facções terroristas. Mas o governo atual não está se interessando e não quer fazer. Nós vamos falar aqui os motivos. Rombo nos Correios, meu Deus do céu, como nós temos problema com esse tal de Correio, hein? É uma empresa estatal que nos deu sempre orgulho, mas toda vez que tem esses governos Lula-petista, temos problemas de rombo, desvio de dinheiro público, tal do INSS, e agora essa crise nos Correios. Nós vamos ler também uma matéria muito importante aqui. E o que está acontecendo aí no mundo da violência? O Brasil foi classificado entre os 15 países mais violentos do mundo. Entramos no mapa da violência mundial. Entramos não, na verdade nunca saímos. Estivemos entre os 20 e agora estamos entre os 15 países mais violentos do mundo. Falaremos aqui também sobre o assunto. Teremos um vídeo, teremos matéria, falaremos bastante. Olha, minha gente, nosso presidente sempre viajando, fazendo viagens internacionais, viajando para a Rússia, viajando para a China, e parece que a primeira-dama cometeu uma gafe e cometeu um constrangimento com o presidente da China. Lula está passando vergonha com a sua esposa lá na China. Nós vamos falar aqui também sobre esse assunto. Tem até um vídeo que vai comentar para vocês. E é matéria do G1, tá, gente? Não é matéria, não é fake news, não, porque aqui no país das hipotenusas nós não temos fake news. Aumentamos, mas não inventamos? Não, nós falamos aqui na medida certa. Infelizmente, o Brasil é o país das hipotenusas. Então vamos começar logo com a matéria lá. O que está acontecendo com esse negócio de PCC e Comando Vermelho? O governo descarta a classificação de facções. O governo Lula descarta classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas em reunião de enviado do presidente Trump. O presidente Trump mandou aqui para cá, para o Brasil, um representante e parece que o senhor ministro da Justiça e o secretário do Ministério da Justiça não se interessaram muito não. Vamos ler a matéria? O governo Lula rechaçou a sondagem feita pela administração Trump para categorizar o primeiro comando da capital, PCC, e o Comando Vermelho.
as duas maiores facções criminosas do país como organizações terroristas. A opção foi sugerida durante a reunião na tarde da terça-feira passada, dia 6, em Brasília, entre autoridades do Brasil e uma comitiva liderada por David Gabel, chefe interino da coordenação de sanções do Departamento de Estado americano. É funcionário lá do Trump, servidor público americano. Servidores do Ministério das Relações Exteriores e da Justiça e Segurança Pública e da Polícia Federal participaram do lado do brasileiro, mas nem o seu ministro Ricardo Lewandowski, ministro da Segurança Pública, está viajando, não está no Brasil, coincidência, né? Nem o secretário aqui desses assuntos que cuidam no Brasil, também não estava presente. Então, os enviados da Casa Branca alegaram, segundo relatos de pessoas envolvidas, que a legislação americana permitiria sanções pesadas contra o PCC e o Comando Vermelho se eles fossem enquadrados como terroristas pelo governo do Brasil. Isso porque o sistema penal dos Estados Unidos é mais duro com esse tipo de atividade. Então é simples, minha gente. É muito simples. Se o Brasil abre essa precedência de que o governo considera PCC e o tal do Comando Vermelho como entidades terroristas, teremos aqui mais FBI, teremos aqui mais pessoas do FBI. Então, realmente, não teríamos, assim, tanta liberdade. E o tal do Luiz Inácio Lula da Silva e o Mário Sarrubo e o tal do Ricardo Lewandowski não querem interferência internacional para combater. Olha como seria ótimo. Eu que atuei na segurança pública por mais de 20 anos, como eu gostaria de ter parcerias com FBI, inteligência, com a Interpol, olha só que maravilha, para nós combatermos o crime que já está virando atos terroristas, sim. A desculpa do nosso governo é que o pessoal do crime aqui no Brasil, eles não têm, né? Isso aqui disse o tal do Sarrubo, tá? Declarou que a coluna do painel do jornal da Folha de São Paulo: não consideramos as facções e organizações terroristas, em primeiro lugar porque isso não adequa ao sistema legal brasileiro, sendo que nossas facções, nossas não, sua, facção não é nossa, esses criminosos aqui no Brasil atuam em defesa de uma causa ou ideologia, eles não atuam, está dizendo que não atuam, eles buscam apenas lucro através dos mais variados ilícitos. Mas, senhor Sarrubo, eu digo para o senhor, essas facções criminosas já estão no nosso sistema judiciário, já está no nosso sistema legislativo. Temos deputados, senadores, vereadores já envolvidos com crime organizado. Temos pessoas do executivo, diversos policiais envolvidos com PCC. Inclusive foram presos alguns aqui no estado de São Paulo. Então, realmente, eles estão se envolvendo, sim, na questão ideológica, na questão social. Não é só no crime, não. Eles estão incrustados em todas as esferas da nossa sociedade. Inclusive, o crime organizado se envolve com o jogo do bicho, se envolve com essas bets. Quantos influencers estão sendo investigados por conta do quê? Por conta de crimes com facções criminosas, envolvido com jogatina. Então, as facções criminosas já estão incrustadas na nossa sociedade. Então, realmente, está tendo envolvimento, sim, senhor. Sim, senhor. Estamos tendo envolvimento, sim, com esses indivíduos do Comando Vermelho do PCC. E eles têm disputas acirradas sobre o controle do tráfico de drogas. E quando tem essas disputas, o que ocorre? Atos terroristas. Pessoas morrem, eles acabam tendo embates com a polícia militar, polícia federal, polícia civil, e são atos realmente terroristas. Mas para o governo atual está dizendo que não. Então, esses indivíduos aí não são considerados terroristas, pelo menos para esse governo atual. Bem, no meu ver, sim, nos ajudaria bastante se o governo classificasse como terroristas, pois teríamos ajuda internacional. E toda ajuda é muito bem-vinda, toda ajuda é muito bem aceita. Precisamos, sim, senhores, precisamos muito dessa ajuda internacional. Eu
vereador não, oh meu Deus, o senador Flávio Bolsonaro fez comentário aqui, ó. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, também abordou o tema na última segunda-feira. Ele se reuniu com Ricardo Pitta, conselheiro do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado dos Estados Unidos, membro da delegação que esteve aqui, que acompanha o Gable. Durante o encontro, Flávio defendeu a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Precisamos dessa interlocução com autoridades internacionais que estão acostumadas a combater esse tipo de marginal, inclusive declarando essas organizações aqui no Brasil como organizações terroristas, afirmou o senador. Por que, senhores e senhoras, porque os políticos de direita querem classificar bandidos como terroristas e querem resolver essa questão do crime no Brasil? Por quê? Falaremos hoje aqui sobre a violência no país. E o povo de esquerda, partidos como o PSOL, PCdoB, PT, defende essa bandidagem, defende esse tipo de gente. Por quê? Me digam. A direita querendo resolver as questões de segurança pública e os partidos de esquerda não se preocupando. Então, realmente é algo a se preocupar. E falando em atos terroristas, mas não tem nada a ver com o terrorismo, mas tem a ver com o desânimo total do brasileiro, está acontecendo uma coisa muito triste. A estatal, que nos deu muito orgulho, inclusive eu vou mandar um grande abraço aqui para o meu sogro, seu Juraci, mais de 30, 40 anos no Correio, profissional de primeira, sofrendo com as questões governamentais, porque os Correios estão com rombo aproximadamente de 2,3 bi do último ano. Então nós vamos ler a matéria aqui para falar um pouco. É só notícia cabulosa mesmo. Após rombo bilionário, Correios anunciam suspensão de férias e redução de jornada. Bem, quem vai pagar a conta dos Correios ou da má gestão de quem comanda os Correios serão os funcionários. Os funcionários. Já está anunciando suspensão de férias. Você que pensou em tirar férias, você que é do Correio, espero que o meu sogro já tenha tirado a dele. Vai ter redução de jornada também. Eles vão cortar as horas extras, vão cortar benefícios. Vamos ler aqui a matéria. Bem completa, viu? A matéria da Gazeta do Povo. Vamos dar o crédito aqui para quem merece. Após registrar prejuízo de 2,6 bilhões em 2024, os Correios anunciaram nessa última segunda-feira, dia 12, um pacote de medidas para reduzir 1,5 bilhão do rombo dessas despesas que cairiam em 2025. A estatal atribuiu parte do resultado negativo à taxa das blusinhas. Vocês lembram? Logo no início do governo atual, Lula petista, o senhor Fernando Haddad começou a taxar as blusinhas. Eu que sempre comprava uma blusinha aqui, uma blusinha ali para minha esposa ir na academia, uma roupa chinesinha ali e tal, mas de boa qualidade, não compro mais, por conta que foi taxado lá em cima, impostos. Então, já que eu vou comprar algo que vai ficar mais caro que algo aqui no Brasil, nós vamos lá no Brás e compramos lá dos bolivianos. Não compramos dos chineses, mas compramos dos bolivianos que fabricam aqui no Brasil. E muitas vezes a qualidade não é a mesma, mas eu vou lá no Brás e compro. Se eu for comprar algo, porque o Correio está reclamando das taxas e também do frete, porque o frete diminuiu, foi jogado lá no chão. Então o Correio, que sempre lucrou com os fretes, não está fazendo mais entrega. Realmente, dificilmente eu vejo alguém dos Correios na rua. Hoje é transportadora, é qualquer outro tipo de serviço, e os Correios indo para o buraco. O desempenho é reflexo, principalmente da queda nas receitas com encomendas internacionais, impactadas por mudanças no mercado e do aumento nas despesas da empresa, com destaque para precatórios e contingências judiciais, disse a empresa em nota. Dois comentários aqui eu vou dizer para os senhores. Vocês sabem o que são cartas precatórias? O que são dívidas pagas por precatórios? Vamos lá, vamos falar da minha antiga instituição, a tal da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Por legislações esdrúxulas, legislações fracas, o policial militar, o servidor público, entra com uma ação contra o Estado. Estando nativo ou estando aposentado, e ele ganha essa ação. O judiciário vai lá e realmente diz, o Estado errou, está lhe devendo 300 mil reais. Aí você fica todo contente, ganhei do Estado algo que eles me cobraram, ou me descontaram, não me pagaram, e tem lá 300 mil reais para eu receber.
e é pago por precatórios. Só que esses precatórios levam 10, 15, 20 anos para você receber. Agora, nesse momento, os Correios têm a mesma situação, só que está tendo que pagar os precatórios. Então tem muita dívida do Correio, que não é do Correio, é do governo federal, para os seus servidores ou para cidadãos que entraram com ações contra o Correio e tem que receber. E o Estado paga com precatório e hoje está pagando. E a questão também das contingências judiciais tem a ver com a má gestão. Se os governos passados, que também já estão aí há muito tempo, não pagaram, vão ter que pagar agora. E o Correio está reclamando disso aí. E o desempenho dos internacionais, eu já falei, foi a questão monetária, né, de juros, de taxas, né, que você tem que pagar. Juros não, meu Deus. Impostos. Olha só, tô com juros na cabeça. E são questões de impostos que as blusinhas estão sendo cobradas e o brasileiro está evitando comprar algo de fora. No início do ano, a estatal informou que a taxa das blusinhas gerou uma perda estimada de 2,2 bi. Quer dizer, desses 2,6 bilhões, 2,2 bi foi da falta de compras. As pessoas pararam de comprar. Nós estamos seguindo a orientação do presidente, né? De tá caro, não compra. Então, as blusinhas da China tá caro, nós não compramos. Só que quem sofre com isso é a estatal Correios. A redução de receitas ocorreu após a tributação sobre remessas internacionais, especialmente nas mercadorias com origem da China. E hoje nós temos uma matéria aqui bacana sobre a China, né? Parece que a primeira-dama. Fiquem aí, assistam até o final desse programa. A dona Janja fez o seu Lula passar vergonha e nós vamos falar aqui. Os Correios divulgaram as demonstrações financeiras do ano passado, na última sexta-feira, com prejuízo de 2,6 bilhões. Resultado 4 vezes pior do que registrado em 2023, minha gente, quando o roubo chegou a 633 milhões. Meu Deus do céu, só sobe a dívida. Governos lula-petistas, como o senhor próprio Lula e como o da Dilma, é só esse tipo de matéria que nós teremos aqui. Até o final de 2026, e digo para os senhores, é possível que ele seja reeleito? Ele pode ser candidato. Teremos matéria falando de rombo do INSS, despesas do dinheiro público, desfalque e rombos no Correio e outras estatais. Parece que a Petrobras está blindada. Depois do Petrolão, depois do Mensalão, tivemos o Petrolão, temos agora o INSS e os Correios. Vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. Para tentar conter a sangria, os Correios criarão um programa de desligamento voluntário, PDV, suspensão temporária de férias e incentivo à diminuição da jornada de trabalho diante da redução proporcional de salário dos funcionários. Quem vai pagar a conta é o senhor funcionário. O carteiro que trabalha direito, o funcionário da administração que trabalha super bem, esses vão pagar a conta das gestões horrorosas que esse governo lula-petista faz toda vez que está no poder. Então, esse governo está destruindo nossas estatais. Primeiro o rombo do INSS agora, esse desfalque. Mais uma entidade sendo desmoralizada. E os Correios, que sempre nos deu orgulho, também sendo desmoralizado por gestões péssimas. E por que gestões péssimas? Porque, companheiro, eu vou colocar o meu amigo do amigo do amigo para fazer a gestão. E muitas vezes, esse senhor amigo do amigo do amigo não é um economista, não é alguém que fez uma faculdade de administração. Por exemplo, eu sou administrador, sou gestor público, sou major da Polícia Militar, sou bacharel em Direito, então eu posso falar com propriedade que essas pessoas que são colocadas em estatais são simplesmente companheiros. Tem um irmão de um presidente aí que parece que é vice-presidente de uma entidade que está envolvida com o rombo do INSS. E será que ele tem capacidade técnica, intelectual, profissional para gerir? Ou simplesmente foi colocado lá por ser companheiro? Então, quem vai pagar a conta agora são os funcionários do Correio. Espero que dê tudo certo para vocês. Estamos do lado sempre do trabalhador. Algo que nunca é visto pelo Partido dos Trabalhadores. Como é que vão resolver? Vão lascar com os trabalhadores. E é sempre assim. Mas o pão e circo está aí, sempre. Lady Gaga veio no Brasil, tá todo mundo feliz, todo mundo dançou. Vai ter Copa do Mundo agora com o técnico, né, Lancelotti. Olha só que coincidência. Rombo no INSS, Ancelotti
é o novo técnico da seleção brasileira. Rombo do INSS, Lady Gaga. Roubo do INSS, Correios em crise, Lula vai para a China, vai para a Rússia. Muitas coincidências que nós, aqui no país das hipotenusas, vemos como estratégia política. O que mais aqui? Segundo os Correios, as medidas são essenciais para garantir a continuidade dos nossos serviços e a sustentabilidade financeira da empresa. É empresa estatal, pô. Não deveria nem ter lucro. Mas tem rombos. No comunicado, a direção da empresa ressaltou que a missão é fortalecer os Correios como empresa pública essencial para o país. E é mesmo. Vai lá no Gazeta do Povo, tem uma matéria completa, mais ainda, falando sobre a questão. Né? E uma das providências, né, que eles vão tomar é essa aí. Cortar pessoal do Correio, diminuir carga horária para não pagar a tal da hora extra e também suspender férias, etc, etc. Esse é o governo Lula petista que nós sempre vemos que dá problema para o Brasil. É isso aí. Vamos lá. Vamos em frente. Vamos falar de outra matéria que tem matéria pior do que essa, viu? Tem matéria muito pior. Tem matéria que está nos deixando de cabelo em pé. Brasil está entre os 15 países mais violentos do planeta. O Brasil. O Brasil está lá no mapa. Entramos no mapa da violência. Aí o mapa. Esses pontinhos vermelhos são os países mais violentos do mundo. O de laranja são os países que também são violentos, mas tem um grau abaixo. Os 10 primeiros estão em vermelho. Do 20º ao 10º estão em laranja. Então esses países em laranja também são extremamente violentos. Mas vocês sabem o que acontece no mundo afora? A violência não é essa violência que tem no Brasil, não. Lá são questões de guerra. Países da África que estão em guerra, vivem em guerra. Desde os primórdios a África viveu em guerra. Sempre estando em guerra, países ali da África. Países do Oriente Médio, como Israel, Paquistão, Índia, sempre levantando algo em guerra. E a quantidade de pessoas que são mortas ali é imensa, 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 imensa. Então, aqui, vamos lá ver aqui, cadê o mapinha? Tá aí, vou deixar o mapinha de alguns países para vocês e vamos ler a matéria. É para soltar já? Vamos soltar logo o vídeo, depois nós lemos um pouquinho da matéria, tá bom? Vamos falar aí. Tem o pessoal dos Pingos dos Is, gosto muito deles. Eles vão falar um pouquinho aqui da matéria para nós, tá ok? Vamos lá. As 15 nações mais violentas do mundo, no relatório divulgado pela ONU. Em 2023, o último ano do estudo, houve uma queda de 2,3% na taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes, o que representa 5 mortes por hora. Em contrapartida, a São Paulo, Minas e estados do Sul, a Bahia, Pernambuco e o Amazonas foram as regiões ou os estados que registraram as taxas mais elevadas do crime. Chamar o Roberto Mota para a gente abrir esse giro de análises. Mota, você é sempre muito cauteloso, né? Até reticente com esses levantamentos, metodologia adotada, a forma de organizar ou a tabulação dos dados. Mas, enfim, o que achou desse estudo? Algum avanço que a gente possa destacar? O Brasil tem um ecossistema de ONGs que monopolizam a produção e a análise de estatísticas criminais. Tudo o que vem desse ecossistema tem como objetivo reforçar a mesma narrativa ideológica. É uma narrativa que se choca contra os fatos e, por isso, frequentemente exige interpretações mirabolantes dos dados. Vamos explicar o que acontece no Brasil. O que acontece aqui é uma guerra civil não declarada. Uma guerra onde apenas um dos lados tem armas. Uma das pautas centrais desse ecossistema de ONGs é o desarmamento civil, ou seja, impedir que o cidadão de bem tenha a possibilidade de se defender com uma arma. O resultado é esse massacre que a gente vê nos números. Só entre 2003 e 2018, um período em que a esquerda esteve no poder no governo federal, foram assassinadas no Brasil 875 mil pessoas. Mesmo depois de criado o tal Estatuto do Desarmamento, que, segundo a esquerda, era necessário para desarmar a população e retirar as armas das mãos dos bandidos, mesmo depois do Estatuto do Desarmamento, que contrariou o referendo popular, onde as pessoas votaram pela continuação do comércio de armas, mesmo depois desse estatuto,
e medidas de restrição de acesso a armas, o número de homicídios no Brasil continuou subindo. E aí as pessoas perguntaram para os especialistas da esquerda, mas vocês não disseram que com o Estatuto de Desarmamento, retirando as armas da população, isso era necessário para reduzir o número de homicídios? Olha aí, o número de homicídios continua subindo. Vocês sabem o que os especialistas disseram? Eles disseram o seguinte, olha, se não tivesse o desarmamento, os homicídios teriam subido ainda mais. São as interpretações, Caniato, as interpretações para a conveniência ideológica. É como dizia o escritor americano George Packer, a ideologia já tem a resposta antes que a pergunta seja feita. Pois é, um relatório sobre violência divulgado também pela ONU, apontando que o Brasil... Quem quiser a matéria completa, vai lá no site da Jovem Pan e assistam lá os Pingos nos Is, que tem completinho a matéria sobre o vídeo sobre essa questão do Brasil estar entre as 15 maiores, né, os 15 maiores países em violência. Isso é triste demais, muito triste, porque a questão da violência é algo assim que nos deixa preocupado. Eu que atuei por muitos e muito tempo nas questões da segurança pública, vejo com maus olhos o jeito que as políticas públicas são tratadas nesse país. A violência é o principal quesito para a criminalidade. Sem violência, dificilmente você vai ter crimes aqui nesse país. Ou em qualquer outro país, parte do mundo. Para existir crime tem que ter violência. E uma das violências, as maiores violências que nós temos aqui no nosso país são a falta das políticas públicas primárias. Elas não são executadas. O Estado tem responsabilidade imensa em relação a isso. A primeira política pública, a primeira violência que nós temos nas nossas vidas aqui no Brasil é a falta de saneamento básico. A violência que você não ter esgoto encanado, água potável, uma moradia digna para você dar para sua família, já é uma violência extremamente grande. A falta de emprego, a falta de saúde, é claro que melhorou bastante depois da pandemia, mas nós temos muito que melhorar ainda nesse país. Então o Brasil ainda precisa investir muito na produção de empregos, incentivos fiscais, as prefeituras, os prefeitos. Cadê os prefeitos? Acaba as eleições, no ano passado, o que teve de gente que mostrou a cara, esses tatu, esses avestruz que mostram só a cara depois das eleições, em 2028 voltam, tá? Os vereadores e os prefeitos. Em 2028 aparece todo mundo de novo para pedir o seu voto. Mas cadê as políticas públicas primárias? Cadê a produção de emprego? Questão de saúde, questão municipal. Você vai numa UPA, está com uma baita dor, te dão dipirona. Marca uma consulta para 4 meses num hospital qualquer, público municipal. Sistema SUS. Essa é mais uma violência. A violência que nós estamos tendo dentro das escolas. A educação, o ensino precaríssimo. Todos os dias nós vemos matéria. Péssimos professores, péssimas condições nas escolas, salários baixíssimos, falha do Estado de não saber escolher, selecionar. Temos uma geração de professores mimizentos, professores que não conseguem controlar os alunos, não servem de referência. Então o ensino nesse país está uma porcaria. Temos criança em casa, sabemos das coisas, ouvimos. Os professores não servem mais de referência para uma criança. As crianças não querem serem professores. E está vindo geração atrás de geração. Então a educação dos países é mais uma violência, o ensino. Então, depois de todas essas violências, saneamento básico, infraestrutura, falta de emprego, falta de moradia, falta de saúde, falta de educação, aí caímos na segurança pública. Aí dizemos que a segurança pública vai resolver todas as questões da violência. Aquela criança já está totalmente desequilibrada. Desde quando nasceu, vivendo na violência, aí a segurança pública será a solucionadora de todos os problemas de violência? Não, claro que não. Então, para evoluir essa nação, para o Brasil realmente crescer, vai ter que ter muito trabalho. E lá nas políticas públicas, onde o Estado tem responsabilidade. As políticas públicas primárias. Se não tratar isso, é tratar uma ferida com um band-aid.
E essa ferida é consequência, é um efeito de uma causa de um câncer gigantesco. Tratar só dos efeitos da violência não adianta. Temos que ir nas causas. E as causas são essas que eu disse para vocês. Falha no sistema do poder público e nas políticas públicas primárias. Tem aqui uma matéria falando que mesmo com essa questão do Brasil estar entre as maiores nações no mundo da violência, né, entre as 15 primeiras, o Brasil teve uma redução de 20% nos homicídios. Caiu de 65 mil pessoas por ano assassinadas. Hoje estamos numa média aí de 47 mil. Mesmo assim, minha gente, esses são números de guerra. Porque a Nigéria, a Índia, o México, a África do Sul e outros países têm questões muito piores que as nossas. E mesmo assim estão abaixo de nós. Rússia e Ucrânia estão em guerra há mais de 2 anos. 3 anos, agora, em maio fez 3 anos que a Rússia e a Ucrânia estão em guerra. Israel vive em guerra com as questões palestinas e do mundo judaico. Estão abaixo de nós em termos de homicídio. O estado que menos tem homicídio aqui no Brasil, o estado de São Paulo, são 6,2, 6,4 pessoas para cada 100 mil habitantes. Enquanto o estado do Amapá ultrapassa as 60 pessoas. Isso é um absurdo. Então, em números de homicídios por 100 mil pessoas, né? Nós estamos em São Paulo em último lugar, é o estado mais seguro do país. E mesmo assim, tem uma polícia, tanto a civil e a militar, com salários baixíssimos. O governador deu 5%, que é uma vergonha, é um tapa na cara dos agentes da segurança pública. E também colocar na conta dos agentes da segurança pública, porque não adianta ficar comprando tanque de guerra, como lá no Rio de Janeiro, já tem lá os caveirões. Não adianta ficar comprando fuzil, dar fuzil na mão do GCM. Tem prefeitura comprando fuzil para GCM. Agentes da segurança pública que deveriam estar fazendo polícia comunitária, tá lá nos parques, nas praças, do lado do cidadão, estão dando fuzil na mão de GCM para trocar tiro com facções criminosas. Não é isso que vai resolver a segurança pública, não. Realmente, atos de guerra. Mas já que o governo não quer colocar as facções criminosas como atos terroristas, estaremos ainda vivendo essas questões tupiniquins no país das hipotenusas. E falando em país das hipotenusas, essa senhora aqui esteve, junto com o seu marido, lá na China. E me parece que não foi uma visita muito legal. Não foi mesmo. Nós vamos ler a matéria aqui e depois vamos colocar um vídeo, tá? Vamos lá. Janja cria constrangimento em encontro de Lula com Xi Jinping ao falar do TikTok. Mas o que a primeira-dama tem que falar de TikTok em reuniões de chefes de Estado? O Lula tem que entender que ele não está indo para um botequim, um boteco, para ficar trocando ideia. Porque ele disse, né, que ele resolveria com o Putin essa guerra da Ucrânia numa mesa de bar. Não está sendo bem assim não, né? Não está sendo bem assim não. Inclusive, quando você for, né, senhor excelentíssimo presidente, para uma reunião com um chefe de Estado, principalmente a China, que é a segunda maior economia do mundo, tome cuidado, porque o negócio não está legal não para vocês. Primeira-dama disse que o algoritmo favorece a direita. O presidente chinês respondeu que o Brasil tem legitimidade para regular e até banir se quiser a plataforma. Ixi, já ficou chateado. A primeira-dama brasileira Janja protagonizou um climão no encontro entre o presidente chinês Xi Jinping e a delegação brasileira ao pedir a palavra para falar dos efeitos nocivos da rede social chinesa. Ela pediu a palavra, meu Deus! Não explicaram para essa senhora que ela é a primeira-dama. Fica ali do ladinho do marido. Fica do lado do marido. Primeira-dama é quase que uma figura. É quase que um quadro. Isso, bota um vestido bonito. Vai lá dar presente para a primeira-dama chinesa, que parece que a primeira-dama chinesa também não ficou muito feliz com ela, não. Ficou meio nervosa. Segundo relatos de integrantes da comitiva brasileira, Janja pediu a palavra para falar sobre a plataforma. Representava um desafio em meio ao avanço da extrema-direita no Brasil.
Para ela, o algoritmo favorece a direita. Nada a ver. TikTok, eu nem tenho TikTok. TikTok aí é uma das plataformas que eu não uso. Segundo relatos, ela ouviu do próprio presidente chinês que o Brasil tem legitimidade para regular e até banir se quiser. E parece que esse assunto do TikTok está meio como algo assim a não se falar na China. Está virando uma lenda, porque os Estados Unidos estão quase comprando esse TikTok aí. Americanos estão quase comprando. Nas palavras de um ministro, ninguém entendeu nem o tema nem o pedido para falar em um encontro que havia falas previstas. Já havia fala. E a dona Janja não quis nem saber. Foi quebrar o protocolo. Ela tá achando que ela tá lá no barzinho com o Lula, no boteco, ela pode falar o que ela quiser. Na avaliação de um integrante da comitiva, a situação foi constrangedora e se tornou o ponto negativo de uma viagem com resultados positivos para o Brasil. Realmente, os acordos comerciais entre Brasil e China são gigantescos. O Brasil precisa da China e a China precisa do Brasil. Então há um acordo comercial muito bom. Apesar de ser um país de extrema esquerda, comunista, num regime autoritário, ditador, a China ainda traz resultados positivos para o Brasil. Além de Xi Jinping, a primeira-dama da China, Ping Liuan, teria ficado irritada com o comportamento de Janja durante o encontro. Nossa, a mulher do Xi Jinping ficou bravo com a Janja. A postura da brasileira foi considerada desrespeitosa em relação ao presidente Xi Jinping. Rapaz, lá na China é o seguinte, fiote. Falou fora do horário de falar, vai pro paredão, vai ser fuzilado. País comunista. Não é esse comunismo do Brasil, não. Onde você usa iPhone, os comunistas caviar. É lá de Ipanema, Copacabana, aqui de Moema, ali da Faria Lima. Não é isso, não. Comunista é na base da bala, é ditadura. E a dona Janja achou que ia poder falar e atropelar lá o Xi Jinping. Lá na China. Oh, Jesus. Integrantes da comitiva lembraram que o TikTok está no centro de uma disputa nos Estados Unidos, olha lá, que eu estava falando, onde o governo americano tenta forçar a venda da participação da empresa chinesa para uma companhia americana. Algo que tem gerado irritação ao governo chinês. Aí vai a dona Janja e vai falar besteira lá. Ei, dona Janja. Procurado pelo blog do G1, a assessoria de imprensa da primeira-dama ainda não se manifestou. Essa matéria é do G1, né, da senhora Andréa Sadi Valdo Cruz. Tá bom, gente? Nós vamos pôr o vídeo aqui para vocês assistirem sobre a matéria. Então, vamos em frente, que a dona Janja... Ah, inclusive teve alguém com ela lá. Quem é que foi com ela lá? Quem que foi com a dona Janja lá? Não. Aí quem tava lá com ela? Acabei com o dia de vocês, né? Desculpe. Eu sei que muitas vezes vocês se assustam. É a dona Dilma, a presidente que foi impeachmentada, que hoje é presidente dos BRICS. Ganha $200 mil por mês para ser presidente dos BRICS. É a companheirada tudo junto. Ah, vamos lá, vai. Vamos assistir a tal da matéria. O presidente Lula se reuniu hoje com o presidente da China, Xi Jinping, em Pequim. É a terceira vez que os dois se encontram nesse mandato de Lula. Agora há pouco, eles fizeram uma declaração conjunta à imprensa. Vamos ao vivo até lá? Os nossos enviados especiais, Felipe Santana, Alex Carvalho, Luiz Sófio, estão em Pequim. Felipe, bom dia para você. Os dois defenderam o multilateralismo, né, em oposição aí às tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. Oi, Ana Luísa, bom dia para você, bom dia a todos. É impossível separar essa viagem do contexto em que ela acontece, porque nesse momento a gente está vendo uma guerra tarifária entre China e Estados Unidos. China é nossa principal parceira comercial e Estados Unidos, segundo principal parceiro comercial. E nesse contexto, a reunião que aconteceu hoje de manhã aqui foi muito importante, porque a China tem um grande programa de desenvolvimento já há mais de 10 anos, chamado de a Nova Rota da Seda, em que financia projetos de infraestrutura e estratégicos ao redor do mundo para facilitar a exportação e a importação do que precisa. O Brasil não é signatário, não assinou nenhum papel, 148 países já assinaram. Só que hoje, nesse encontro de manhã dos estados latino-americanos e caribenhos com a China, o presidente chinês Xi Jinping anunciou uma linha de crédito de 10 bilhões de yuans, a moeda chinesa, para financiar novas obras na América Latina. Ele fez um discurso em que criticou os Estados Unidos de forma velada. Disse que aqueles que optarem pelo protecionismo vão se auto-isolar.
presidente Lula discursou logo depois e defendeu o multilateralismo, disse que os estados latino-americanos têm que se unir e encontrar parceiros que queiram os ajudar a se desenvolver. Essa aproximação do presidente Lula com o presidente Xi Jinping ficou ainda mais clara à tarde, quando eles tiveram uma reunião bilateral, a terceira desde que Lula assumiu há pouco mais de 2 anos. Nesse mesmo período, o presidente Lula não encontrou Donald Trump nenhuma vez. Nessa reunião, eles voltaram a falar sobre a importância do multilateralismo e assinaram 10 memorandos de cooperação entre os dois países. O Brasil não assinou nenhum documento em que diz que faz parte da rota, mas quer usar de forma estratégica o dinheiro desse financiamento para obras que também sejam importantes para o Brasil. Vamos ver um trecho do que falou o presidente Lula. Há anos, a ordem internacional já demanda reformas profundas. Nos últimos meses, o mundo se tornou mais imprevisível, mais instável e mais fragmentado. China e Brasil estão determinados a unir suas vozes contra o unilateralismo e o protecionismo. A defesa intransigente do multilateralismo é uma tarefa urgente e necessária. Aí, quem falou que ele não sabe ler? Sabe ler, sim. É brincadeiras à parte. Então, é isso. Senhora Janja, num momento importantíssimo internacional para o Brasil, momento onde acordos comerciais são feitos, bilhões de dólares envolvidos, questão da taxa das blusinhas, questões de agronegócio. O Brasil exporta muita comida para a China. O Brasil tem acordos comerciais em commodities e minérios com a China gigantescos. E me vai uma senhora e se expõe desse jeito. Então, realmente, é algo a se preocupar, né? Então, minha gente, esse foi o programa de hoje. Agradeço muito a paciência de vocês. Aí passou de 40 minutos. A produção vai me dar bronca. A patroa vai ficar chateada, porque já me deram aqui 30 minutos no máximo. Eu já passei mais de 10. Então, acho que, acho que hoje realmente foi para mais. Mas não esqueça, né, de deixar ali o seu like, né, se inscreva no nosso canal, nosso portal, né, acione o sininho e a criançada vai ficar feliz, porque aqui no País das Hipotenusas nós traremos sempre a notícia para vocês, que muitas vezes é constrangedora, igual a essa da senhora Janja. Muitas vezes o governo não quer colocar bandido, criminosos, assassinos, traficantes como terroristas, e empresas que nos davam orgulho como o Correio, fazendo esse tipo de situação, prejudicando os seus funcionários para poder não quebrar. Então é isso aí. Até amanhã, minha gente. Fiquem com Deus. Amanhã ou depois de amanhã, não sei. Quem sabe? Só Deus. Até logo. Brasil!